Vamos falar de saúde, ela que já está com a gente aqui. É sempre um prazer receber aqui com a gente a doutora Cristiana Toscano, ela que é membro da Organização Mundial da Saúde, ela é médica infectologista, epidemiologista, professora da UFG e ela tem um panorama, assim, global do que está acontecendo em relação a essa pandemia. E é sob essa perspectiva e a perspectiva também, a nossa realidade aqui no Brasil, que eu queria começar com a senhora, doutora, perguntando o seguinte: qual a importância nesse momento da vacinação em crianças? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. É uma pergunta muito importante e oportuna. A vacinação de crianças é bastante importante por dois motivos principais. Primeiro, porque as crianças são, neste momento, o grupo que está suscetível, porque a vacina não foi oferecida para essa população até o momento. Então, como outras doenças infecciosas, a tendência com o aumento de cobertura e de proteção de outros grupos populacionais, é que o vírus passe a circular com mais intensidade ainda nos grupos que não estão protegidos. E nesse momento, as crianças ainda não estão protegidas porque não foram vacinadas até agora. O outro motivo é que fica muito claro, principalmente agora com a Ômicron, que é um outro contexto, que a gente está vivendo uma situação em que a gente tem mais vacinas no mundo inteiro e também no Brasil, então a gente não está trabalhando com uma situação de tanta escassez e a gente está vivenciando uma situação em que a gente tem a variante Ômicron, que é uma variante altamente transmissível, bastante mais transmissível do que as outras variantes anteriores e que, embora menos frequentemente ela leve a casos graves, com a transmissibilidade muito alta, a gente acaba tendo um número absoluto de casos que vão precisar de hospitalização maior. Então, nesse momento, é bastante importante a gente aproveitar essa oportunidade que está se iniciando a vacinação e vacinar nossas crianças. E os adultos também, né, doutora, completarem um ciclo de vacinação ou se vacinarem também, né? Eu gostaria de apontar com a senhora aqui um outro dado que é de hoje, que saiu em todos os jornais aqui do Brasil, que é aquela declaração do presidente da Organização Mundial da Saúde, da qual a senhora faz parte, a senhora integra, de que não existe perspectivas de fim da pandemia, infelizmente. Existem algumas correntes que dizem que estamos perto do fim. E a senhora pensa o quê? Concorda com o Edros Adhanom? Olha, na verdade a gente trabalha com cenários. Não adianta o que eu penso ou o que outra pessoa pensa. A gente não tem neste momento como saber o que de fato vai acontecer. A gente trabalha com cenários e possibilidades, considerando a situação atual. Nesse momento a gente tem uma situação que é a seguinte: qual que é o risco e qual que é a probabilidade dessa pandemia continuar? Se a gente continuar vivenciando emergência de novas variantes. Só relembrando agora, novembro, quando a gente estava começando a ver uma situação de maior estabilidade, aproximação das férias, uma situação relativamente tranquila, se falava, não, vai acabar a pandemia, veio a Ômicron. Então, quando que aparecem as variantes, novas variantes de preocupação? Se o vírus conseguir continuar circulando em pessoas que estão suscetíveis. Então, com o aumento da cobertura vacinal, e claro que esse aumento tem que ser homogêneo e tem que ser global, a gente tem um risco menor de emergência de novas variantes. Se a gente tem altas coberturas vacinais e um risco menor de emergência de novas variantes, a gente tem talvez uma dessas alternativas, não dá para bater o martelo, mas é uma possibilidade de uma menor chance da emergência de uma nova variante e, portanto, uma situação de uma perspectiva positiva no sentido da melhora da situação pandêmica e eventual progressão para uma situação de endemia. Bom, com a velocidade do contágio que nós estamos vendo hoje no Brasil, em Goiás, não é diferente. A senhora acredita que até final de fevereiro a gente consiga atingir o pico de contaminação da Ômicron no nosso país e a partir de então uma queda?
uma excelente pergunta. Na verdade, a gente se baseia muito nas experiências dos outros países que vivenciaram, né, a transmissão e a introdução da Ômicron um pouco mais cedo que nós. E aí, particularmente na África do Sul e alguns países, os Estados Unidos, Reino Unido e países europeus. Nesses países, a gente vê, principalmente em países com coberturas vacinais semelhantes à nossa, porque esse é um fator definidor de como vai evoluir a transmissão de uma nova variante em cada local. Então, em países que têm uma cobertura vacinal semelhante à nossa, a gente observou nesses outros países um período de progressão ao pico e depois uma redução entre 4 a 6 semanas. Então, sim, a gente espera que essa onda e essa intensidade da transmissão da Ômicron, muito intensa agora, que deve continuar ainda intensa nas próximas semanas, até final de fevereiro, a gente espera que sim tenhamos uma melhoria. Mas eu queria só reforçar uma colocação que você fez, muito importante, que é a seguinte: as vacinas de grupos prioritários e de adultos também. A gente está agora começando a das crianças, é uma vacinação muito importante, mas muita gente ainda está pensando que com 2 doses da vacina, o esquema primário que a gente chama, vai estar protegido contra a Ômicron. E dos desafios da Ômicron é exatamente esse. Essa nova variante, ela consegue escapar parcialmente a resposta imune. Então, sim, é necessária uma terceira dose. Inclusive, hoje de manhã a gente teve uma reunião que terminou agora, meio-dia, da Organização Mundial da Saúde, em que a gente finalizou a recomendação que agora é enfática da Organização Mundial de Saúde, da importância, no contexto da Ômicron, de uma terceira dose. Doutora Cristiana, é uma coisa que nos tem preocupado muito a todos nós, a sociedade como um todo, é o crescimento das internações, seja em enfermaria, seja em UTI. Nós caminhamos para um novo colapso do sistema de saúde, como aconteceu no início do ano passado, ou não? Depende de 2 coisas. Depende da proteção e da proporção de pessoas com a vacinação completa, e aí principalmente com a terceira dose, aqui no nosso contexto local, e de uma outra coisa que é muito importante, que é a observância e o seguimento das medidas de precaução. Então, continua, e agora é mais importante ainda, valendo as recomendações de prevenção: distanciamento, uso de máscaras, álcool gel, evitar aglomeração e tudo isso, principalmente no contexto da Ômicron, que ela é tão mais transmissível. Então, vai depender da nossa colaboração enquanto sociedade e o nosso cumprimento enquanto sociedade dessas recomendações, a resposta à sua pergunta. Se a população não seguir essas orientações e forem mantidos os eventos grandes, a aglomeração, grande proporção de pessoas não vacinadas, infelizmente vão acabar tendo a infecção, e embora a maioria dessas infecções sejam leves, se a gente tem um número imenso de infectados, a gente vai ter uma pressão no sistema de saúde, sim, que a gente já está observando e que já estava sendo previsto e antecipado, inclusive por este motivo que a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde e os diversos municípios aqui de Goiás e de outros estados já se anteveram ampliando leitos e se preparando nesse sentido, porque é algo que já tinha sido previsto e antecipado. A testagem é sempre muito importante. Agora, o autoteste está para ser aprovado, já vai ser aprovado hoje. Ele é fundamental também? Ele é seguro? Como que a senhora vê o autoteste? Na verdade, testagem é fundamental. A gente está vivendo uma situação atual em que o gargalo principal é teste. A gente não tem testes suficientes para toda a população que o requer. Nesse contexto, o autoteste, ele, claro, tem uma série de especificidades de como fazer o teste, mas ele é muito importante e é sim uma tecnologia e um instrumento adicional que pode nos ajudar nessa situação de escassez principalmente. Doutora Cristiana Toscano, mais uma vez obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. A gente, claro, vai acompanhando aí todos os desdobramentos da pandemia e precisando da sua ajuda, a gente te aciona de novo, viu? Por enquanto, obrigado. Estou à disposição, eu que agradeço, e reforçando a importância das medidas, e vamos vacinar a terceira dose e proteger nossas crianças.